Nesse fim de semana, um grupo de senadores visitou as áreas atingidas pelas chamas no Pantanal. Os congressistas cobram do governo federal ações contra as queimadas que assolam o bioma. Para falar mais sobre isso, nos atende gentilmente agora o senador pelo PL do Mato Grosso, Wellington Fagundes, que preside a Comissão Temporária Externa do Senado, criada para acompanhar as ações contra os incêndios no Pantanal. Tudo bem, senador? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia a você, Thiago, também a Kalina, a todos aí. Uma satisfação poder falar com vocês, mas também com tristeza ter que registrar essa situação caótica com que passa o nosso Pantanal. Estarrecedora as imagens, está em loco, realmente o sofrimento do homem, da mulher pantaneira, ver os animais morrendo queimados e principalmente o fogo avançando ainda no Pantanal. Ô, senador, a pergunta que se faz é: será que as autoridades poderiam ter feito mais para se evitar isso? Ou é uma seca que não tem comparação com o que já aconteceu no Pantanal e por isso que essas queimadas vêm acontecendo? Até que ponto é culpa das autoridades, jogo político de empurra-empurra, ou é culpa realmente da natureza? Poderia e poderia muito. Né? Infelizmente, o nosso país, Thiago, nós temos a tradição de ser um país que não tem planejamento, em todas as áreas. Né? Então, o Pantanal mato-grossense, ele tem a sua transição, um bioma definido, que ele tem o ciclo natural, né, de 6 em 6 meses. É a seca e depois a chuva intensa, transformando-se no mar de Charaés, como aqui a gente chama. Tanto é que lembra isso também a população indígena, os quilombolas, as pessoas que lá vivem. Tradicionalmente, há mais de 300 anos, nós temos a tradição do Pantanal, que é exatamente a criação de gado, o pisoteio do gado, e com isso, então, tem uma harmonia entre o ecossistema. Mas, infelizmente, foram tomando medidas que hoje está praticamente criminalizada a função e a ação, principalmente a criação de gado no Pantanal. Causa disso, então, o governo tinha que se preparar, já que faz uma legislação, tem normatização para fazer, digamos, praticamente tornando grandes áreas em reservas, intocáveis, tirando gado. Para isso, então, nós temos aí o INPE, nós temos as universidades, nós temos as informações tecnológicas para propiciar e sabendo o que vai acontecer. Então, aproximadamente na década de 70, quando nasci em 57, logo em seguida veio uma seca de aproximadamente 14 anos no Pantanal. E o Pantanal sobreviveu, exatamente porque o homem pantaneiro ele sabe conviver, inclusive com a queima, a frio, como é dita. Você faz um acero, você controla exatamente para que logo que vai chegar a chuva, antes disso, faz a queimada seco, você evita que esse fogo se alastre tão grande e a brotação é o alimento para o gado. Então, é essa convivência harmônica que existe. E, infelizmente, o governo não tomou providência, agora está chegando, foi declarado agora pelo governo federal o estado de emergência e os recursos vão chegar hoje aqui no Pantanal. Recursos para alocar mais aviões, enfim. Mas, claro, eu quero registrar a presença da Marinha do Brasil, um trabalho muito bem feito, os brigadistas, o Corpo de Bombeiro de Mato Grosso, com poucas condições, mas lá estiveram. E, acima de tudo, o voluntário. Né? O voluntarismo foi fundamental. Eu sou médico veterinário. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, com o Conselho Estadual, conseguimos trazer uma equipe de veterinários que atuaram em Brumadinho, exatamente especializado no resgate dos animais. Mas nós podemos conversar muito sobre as causas desse fogo e aí eu posso explicar melhor. Bom, senador, a gente agora tem as perguntas dos nossos comentaristas. Primeiro, o Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Eu tenho a mesma curiosidade que eu perguntei antes, mais cedo, para o deputado Rodrigo, sobre isso. Fala muito de falta de estrutura no Brasil, ou então algum tipo de negligência do governo para conter o que estamos vendo. Mas eu vejo aqui ao lado, na Califórnia,
a coisa totalmente fora de controle também. Então, é só para o ouvinte ter uma noção, né? Se é ou não factível imaginar que, com os recursos escassos que temos, um Estado que está muito endividado e tendo que dar conta de uma pandemia, o que faltou? Quanto que era possível colocar de recursos, de fato, para impedir essa tragédia que estamos vendo? Olha, esses recursos não podiam ser de imediato. O que precisava ser feito realmente é um planejamento e, principalmente, o governo, e aí não é só desse governo, por isso que a gente não pode apontar o dedo, essa consequência não é de uma hora para outra, isso aí vem acontecendo há muitos anos. Há muitos anos. Por quê? E eu quero explicar, é importante, Mato Grosso do Sul, nós temos um Pantanal bem maior que o Mato Grosso. Mato Grosso, um terço aproximadamente, 2/3 é Mato Grosso do Sul. A legislação do Mato Grosso do Sul é diferente da legislação do Mato Grosso. O Mato Grosso, a economia nossa, ela foi se transformando numa força muito grande na agricultura. E a tradição do Pantanal é a criação de gado. E essa criação de gado ela tem que ter todo um manejo. E aí a necessidade do manejo sustentável. Então, o gado faz o pisoteio na matéria orgânica. Essa matéria orgânica tem que ser limpa ao momento certo, por isso a queima a frio, a queima controlada, porque senão aquilo vai avolumando a matéria orgânica, formando camadas de 40 centímetros, 60, 1 metro. E quando começa o fogo, tudo que vocês estão vendo nas imagens, que é o fogo, a chama, aquilo mata quem está na superfície, principalmente as aves, os animais mais vulneráveis, mas um animal como a onça, a anta, outros animais que teriam mais capacidade de fugir, eles também eles morrem agora, por quê? Porque o volume dessa mastega, que a gente diz aqui, é muito alto e nós temos uma queima subterrânea, que é o calor, que aquilo vai queimando como se fosse o algodão. Então, a temperatura eleva demais. E aí os animais peçonhentos, que são as cobras, animais de cascos maiores, eles também vão amolecendo tudo, queimando, mesmo que o animal não tenha o seu corpo todo queimado, mas ele não tem capacidade de se deslocar. Aí que vem. Então, vem a queima também, é a carbonização dos animais. E aí eu digo gado, qualquer animal de pata, animal grande. Então, é esse horror que nós estamos vendo. Então, a causa da queima do Pantanal, ela está exatamente na economia do Pantanal. E essa tradição é 300 anos que o pantaneiro vive ali no dia a dia, nessa experiência. O Mato Grosso, ele foi formado a partir da navegação do rio Paraguai-Paraná, e a nossa riqueza era exatamente a exportação do charque, da carne salgada, né? Exportávamos isso para o mundo inteiro. Mas, então, com isso, a criação do gado sempre foi harmônica. O cavalo pantaneiro é o único no mundo, é o único cavalo que consegue ter um casco que sobrevive 6 meses debaixo d'água. Então, tudo isso é o conhecimento e a realidade centenária do pantaneiro. Sim. Quando fala em pantaneiro, nós temos que ver também, acima de tudo, o homem pantaneiro. Quem é o homem pantaneiro? É o índio, é o quilombola, são as pessoas que estão ali há 300 anos nessa sabedoria, a cultura, tudo isso tem que ser levado em conta. Claro, senador. A pesquisa é importante, muito importante, a ciência é muito importante, mas não pode se esquecer a tradição. Senador, rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, a pergunta agora de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Senador, bom dia. Segundo as perícias que estão investigando aí os incêndios, é possível que pelo menos um dos focos tenha se iniciado justamente por uma queimada ilegal numa fazenda de criação de gado. Eu gostaria de saber quais as medidas para que no futuro esse tipo de queimadas e ações ilegais se tornem menos frequentes, né, ou que sejam punidos com mais rapidez. Olha, segundo a informação que nós temos aqui do Corpo Bombeiro, a primeira queimada ela se deu exatamente numa fazenda de gado, mas provocado por quem? Por um cidadão que foi lá coletar mel. Então, colocou fogo na colmeia e daí alastrou o fogo por toda a fazenda. Então, essa é uma das causas. Outras tantas também. Carro que se tombou à margem da rodovia e acabou incendiando e queimando, e outras tantas causas. E até o fogo também criminoso, né? O que nós estamos tendo hoje é um verdadeiro incêndio no Pantanal. E aí nós temos que olhar as causas. Por exemplo, as estradas no Brasil, todas elas federais, estaduais e municipais, a faixa de domínio é de responsabilidade do governo.
e o governo não faz a manutenção ideal. Então, a maioria das queimadas que se dão é exatamente pela bituca do cigarro, às vezes um carro que joga uma chamusca, um escapamento, um carro velho, ou até um acidente que pode provocar também. Se a faixa de domínio está lá, um matagal, e o cidadão, o fazendeiro, o pequeno proprietário não pode fazer a manutenção, que é proibido, ele tem que ter autorização do órgão ambiental e ainda pode ser responsabilizado criminalmente. Então, nós temos que buscar, por isso, a nossa comissão, nós queremos fazer o Estatuto do Pantanal, uma legislação que seja única, norteadora, e eu vejo com bons olhos, agora o Supremo Tribunal Federal também está fazendo audiências públicas, porque nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós temos que encontrar a harmonia, procurar condições para que o pantaneiro possa sobreviver na sua economia. Olha, para criar uma vaca de leite na França, o cidadão recebe $1.000 por ano. Aqui, para você criar um gado hoje no Pantanal, ele está recebendo penalidade, ele está recebendo uma carga de impostos muito alta e não tem incentivo nenhum. Então, nós temos que rever tudo isso. Para preservar o Pantanal, nós precisamos de ciência, de pesquisa, de investimentos grandes, principalmente da comunidade internacional, já que o Pantanal é a maior área alagada do mundo, mas uma biosfera específica e patrimônio da humanidade. Então, se é patrimônio da humanidade, a humanidade tem que ajudar a preservar também o Pantanal. Ok, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Boa semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado.